Lucas capítulo 24, verso 9 e 11 diz: Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Quantas vezes já ouvimos os milagres de Jesus e não acreditamos? Os discípulos, neste primeiro momento, tiveram o impacto desta boa notícia da ressurreição, mas, como estavam tão abalados, não acreditaram. Isto porque o próprio Cristo havia dito que ressuscitaria quando eles estavam subindo a Jerusalém, como diz em Mateus capítulo 20, verso 18 e 19. Creio que a mente deles estavam tão dispersas, pensando no caminho que tinham pela frente, e talvez não estavam achando que tudo isso poderia acontecer, já que Jesus era o Filho de Deus, ressuscitou Lázaro e várias outras pessoas. Então, talvez ele não morreria, afinal, ele tinha todo o poder. Talvez os discípulos não queriam acreditar que as profecias de Isaías se cumpririam. Enfim, eles ouviram que Cristo ressuscitou e mesmo assim não deram crédito ao recado transmitido por Madalena. Jesus caminhou com 2 deles a caminho de Emaús, como diz em Lucas, capítulo 24, verso 13 e 35, e mesmo assim não conseguiram ver que Jesus estava falando com eles. Cristo estava ao lado deles, mas a frustração e as más notícias ocupavam o coração dos 2. Acreditar que o dono da vida ressuscitou estava difícil, por isso era mais conveniente aceitar a morte e esquecer o que ele ensinou. Os discípulos estavam com a mente ocupada por outras coisas e não prestaram atenção no que Jesus estava dizendo. Talvez a notícia de que alguém o trairia estava remoendo o coração dos 11, e então eles desviaram os pensamentos dos ensinamentos e das profecias e focaram no pior que estava por vir e não no que ele estava dizendo. Eu vencerei a morte. Quando desviamos o olhar dos céus e começamos a enxergar apenas o pé da montanha, não conseguiremos crer no milagre quando ele acontecer. Jesus ressuscitou e foi necessário ele mesmo aparecer aos 11 para que todos eles crescem. Acreditar no que Deus prometeu a você. Acredite no que Deus prometeu a você. A frustração e o abatimento nos aflige, mas precisamos manter o foco no que Ele prometeu. Sempre estarei convosco. Fique atento à palavra, alimente-se do que Jesus disse. Lembre do que Ele já fez por você. Quantas vezes contemplamos o túmulo vazio, mas não acreditamos que Ele venceu a morte? Quantas vezes você contempla os milagres, mas prefere acreditar na sua natureza humana e não reconhece Jesus pelo caminho que está percorrendo? Abra sua mente e prepare-a para contemplar o que Deus está fazendo por você. Acredite que o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou e não porque roubaram o seu corpo. Acredite que Ele está no caminho para cuidar de você e que Ele não é apenas mais um visitante em sua Jerusalém abalada. Acredite que é Ele que está no jardim esperando você para contar as boas novas e não o jardineiro. Acredite que é Ele que entra em seu coração trazendo paz. Acredite que o amor dele superabundou os nossos pecados, nos justifica e nos traz arrependimento. Acredite que Jesus ressuscitou e te trouxe vida e redenção. Levante a cabeça, preste atenção no que ele está dizendo e acredite que milagres existem e um deles é a ressurreição de sonhos e túmulos vazios. Eleve seus olhos acima dos montes. Esta foi mais uma Manhã com Deus. Compartilhe essa mensagem, alguém pode estar precisando ouvir. Siga nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Eu sou Cibele Pitarelli, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.